que mais tem de casos aqui? Tem um monte que tu mandou aqui, mas tu disse que tu trocou por uns melhores, né? Olha, tem um caso muito importante, que é esse da pasta B. O caso já ficou esclarecido. Que é qual o nome? Da adega. O Caio, pasta B? Caso da adega? É. Tá. Caso da adega. Para você estar estabelecimento comercial. Ah, tá. Você tá. Aquele PDF que tu B? mandou? Isso. Ah, tá. Tô confundindo aqui. Aí, agora sim. Isso. Ó, que interessante. O que foi esse caso? Ó, eu até vou explicando, você vai passando as imagens até rapidinho, né? O indivíduo, dois amigos, né, chegam numa caminhonete. Ele é um policial federal, né? Tá paisano e tal. Chega numa adega. Esse local, pode só parar um pouquinho. Nós fizemos um escaneamento desse local interno, né? Você tem muitas testemunhas, você tem muita gente ali, você vê que tem um balcão ali de atendimento, você tem várias pessoas ali atrás. Esse local é a primeira vez no Brasil que é feita uma reconstituição virtual de um crime de homicídio em local fechado, em local interno, né? Um local do perito Dr. Kanashiro. E esse entrou para a história, né? E foi interessante porque nós ouvimos todas as pessoas envolvidas. Primeiro entra esse primeiro colega aí, né? E enquanto ele está estacionando a caminhonete dele, né? Logo ele vai chegar. Ó, ele se aproximando, você tem essa visão. Agora vamos ficar de olho nesse cidadão de verde aqui embaixo da imagem. Que está fora do balcão, né? Que está fora do balcão, né? Ele vai ser o autor dos disparos, né? Que vai vitimizar o policial federal. Aí nós temos, olha lá, aquele de vermelho, ele se aproxima, ele pede uma cerveja, né? E pergunta o preço. Aí entra numa discussão pelo preço da cerveja. Ah, não, tá caro. E aí começa um xingamento entre o dono e esse de vermelho. Esse de branco, por exemplo, ele vem para fora, vem todo mundo atrás, né? Vai para cima, não vai. E aí começa aquela discussão. Isso tudo começa a representar. Nós escutamos uma por uma dessas pessoas, né? E aqui está só um resumo, né, de toda essa história. E você vê que o indivíduo está ali, ó, do lado esquerdo, né? E aí, pode continuar. Ele é amigo do dono do estabelecimento. Então ele sabe onde está uma arma. Um revólver 38. Ele vai, se abaixa, pega a arma, né? Enquanto está aquela discussão, ele volta, vem por trás de todo mundo e segundo a descrição, o policial está com a arma na mão porque ele diz, não toque, não rela em mim que eu sou polícia, não toque em mim que eu sou polícia, não sei o quê. E ele vem para trás de todo mundo ali, sem ninguém perceber. E nesse momento, né? Esse momento ele é a posição em que ele vai efetuar os disparos. Agora, o que é curioso é o seguinte: falta só aquela imagem. Até aqui é o que ele relata. Ele fala assim: eu atirei nesse momento. Tá vendo a posição ali do policial? Sim. Então, aqui morreu a história. Só que a próxima imagem é a reconstituição em função que a perícia conseguiu, em função dos orifícios de entrada e saída. Ou seja, onde estavam a maioria dos disparos. De acordo com a posição dos disparos, não está fechando com a declaração do cara. Olha só.
Na verdade... As lesões, no caso. Isso. Ele diz assim que o policial se vira para ele no momento que ele atira, né? Só que, na verdade, olha só, ele vai disparar e vai ter uma imagem lá na frente, acho que deve aparecer a próxima. Ó, esse é o momento que ele vai cair, ele cai, né? Cai naquela posição, com a arma do lado ali. O cidadão, o indivíduo corre, né? Pega o carro e vai. As próximas imagens vão ser interessantes. Tem a próxima? Acabou aqui. Deixa eu ver. Acho que tem outra pasta, talvez. Ah, tem outra pasta. Aqui. Agora, olha só. Essa imagem é a imagem, a posição ortostática que é feita pelo ML, onde você estabelece os pontos de entrada e saída de projétil. Então, o que a perícia faz? Ele disse que naquele momento ele fez aqueles disparos. A perícia vai pegar os laudos e vai comparar. Esse é compatível com as lesões. Né? E o que se demonstrou ali, né? essa incompatibilidade. Aí mostra que entrou pelas costas, é isso? Exatamente. Então ele atirou no policial pelas costas. E no relato ele disse que foi quando ele virou. Exatamente. E aí vocês pegaram ele nessa incompatibilidade de laudos. Essa incompatibilidade ficou bem clara. Entendi. Aí a próxima imagem vai ser importante, porque ó, no desenho 3D eu puxo as trajetórias, né? Ó, a próxima imagem, pode ir virando, tá vendo? Ó? São aquelas três, ó. As três entradas. Né? Aquela verde e a... O que são essas entradas? Então, olha só, essa vista de cima dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? 3 ali vindas de trás, aquela verde, azul, né? E uma outra. Uma que pegou aqui, ó. Que entrou amarela aqui. Ali. E uma que é aquele movimento quando você faz assim quando você levanta o braço no momento de disparo, né? Ela é compatível com a articulação que se move, né? Os braços, as mãos, fica difícil você precisar a posição de um atirador se você analisar só os braços, porque a mobilidade é muito grande. Já nessa região, você tem mais facilidade para determinar a posição do atirador, né? Então, é interessante isso. Então, esse foi um caso interessante porque é a primeira vez no Brasil que é feito esse trabalho, né, de reconstituição. Então ele deu 3 tiros por trás e aí o policial se virou e tomou mais um aqui, no rosto, é isso? Esse do rosto pode ter sido o primeiro. Ah, tem mais essa. Pode ter sido o primeiro. O que você não pode determinar, o do braço, ele pode ser em qualquer momento. Normalmente não é o primeiro. Mas não tem como se estudar para saber qual foi o primeiro tiro que atingiu um corpo? Aí é mais, eu acho que... Não, você consegue só estimar. No meu caso, né? No meu caso, eu consigo estimar quais foram os possíveis primeiros e possíveis derradeiros. Mas é pela geometria, pelos cálculos matemáticos do local, não por analisar, porque eu acho que é outro departamento que analisa o ferimento para ver quanto tempo tem de diferença com o outro. Aí não é contigo, né? Não, os ferimentos, eles vão ser todos iguais porque são no mesmo momento. Mas não tem como saber não, qual não. Entendi. Não, o que a gente consegue estimar é exatamente em função do que a gente chama de cinesiologia, que é o estudo do movimento do corpo. Então, conforme o movimento de rotação e flexão, né, você consegue determinar quais poderiam ter sido os primeiros e os derradeiros. Os 3 nas costas, por exemplo, eles foram... é compatível que eles sejam consecutivos. Então, na minha opinião, o primeiro foi o do rosto. Os 3 foi das costas e o do braço foi o último, né? Mas aí então não tá compatível com o que o cara disse? Se ele deu o primeiro de lado no rosto e depois ele virou de costas e tomou mais 3 nas costas? Então, mas é uma estimativa. Entendi, né? sim. Porque o primeiro pode ter sido do rosto,
ou pode ter sido um das costas, né? Porque você tem uma mobilidade no pescoço também, né? E você pode estar... qualquer virada que você dá, você tem uma mobilidade muito fácil, né? Sim. Isso, esse vídeo... Esse é um vídeo? É um vídeo. Só para mostrar, ó, ali entrada e saída numa posição, ou seja, uma posição ortostática, né? Quando você começa a inclina esse personagem, aí você percebe a origem, né, do disparo. Ó. Você vê que é compatível. Se você inclinar o corpo dele ali, indo para trás, dá para perceber, realmente é compatível com a posição que ele estava. A posição que ele estava é interessante. Ele não precisaria ter falado, vamos supor que ele não tivesse sido localizado. Eu saberia determinar em que posição ele estava dentro do estabelecimento, em função desses vestígios, entendeu? Desses elementos. De onde estava... Eu saberia estimar. Então, como ele disse, então só corroborou. Sim. Né? De acordo com o respingo do sangue, com onde está o projétil, isso que você está falando, tu consegue determinar onde o cara estava. Porque nesse local você tinha um embate na parede em cima, que já foi feita uma medição, 2 metros e 75 do piso. Você tinha um embate no balcão, né, e um no piso. Esses 3 embates, eles davam certeza realmente da posição dele. Do atirador. Do atirador. Sim, porque aí todos eles têm que... Eles chegam na origem, né, de onde saiu. Porque a importância dessa Constituição, imagina que chega alguém e diz assim, não, o cara atirou lá do outro lado, ele estava na outra ponta do balcão, né? Então, se alguém vem com uma versão assim, é incompatível com os vestígios que a gente tem disponíveis. O que mais que tem tinha mais uma foto desse caso, né? Aí... Então, olha, esse, por exemplo, ó, pode ter sido um disparo? Pode. Olha, esse é o momento em que essas trajetórias são compatíveis à posição que ele está. Então, eu reconstituí em função dos embates que eu tinha no balcão. Eu tenho perfuração no balcão, perfuração na parede lá no alto. E realmente ficou compatível. Ó. Olha lá, e o movimento do braço, por exemplo. Ó. Essa queda da vítima ali, ela é um chute ou também tem embasamento matemático por trás dessa queda que está acontecendo ali agora? O que a gente assiste em homicídio é que as vítimas que sofrem embates de projétil de arma de fogo, elas desfalecem muito próximas onde elas são atingidas. Então elas simplesmente desmancham normalmente. Então você não tem um movimento brusco para trás nem para frente. É meio que uma implosão, assim. Desmancha mesmo. Então, como você tem os membros inferiores que têm suas articulações, e a pessoa não vai dar nenhum passo mais, por exemplo, se ela não tiver forças, ela vai desmanchar onde ela está. Então ela pode ir para frente, ela pode ir para o lado, ela pode se lateralizar, né? Quando não, mesmo com 3 disparos, a pessoa ainda pode sair correndo. Ainda não significa que ela vai cair ali. Ela pode cair 3 metros depois, né? Sim. Nós temos relatos de pessoas que sofreram disparo e só vai cair lá 23 metros lá na frente. Mas aí nesse caso, como é que você sabe que foi assim que ela caiu, que ela não tentou correr ou se arrastar? Porque essa é a análise pericial. É aqui que ficou legal. Porque eu ouvi 6 testemunhas e, segundo o que elas contam, corrobora com a posição em que ele foi encontrado. Os próprios policiais, os 2 policiais que chegaram no local também, eles descrevem que eles estavam ali, caído ali próximo daquelas caixas, né? Então, esse foi interessante, esse trabalho.